Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, nesses tempos de primavera, e poder contar com a sua companhia. E vamos juntos na direção de uma sociedade mais solidária, mais fraterna e menos desigual, tendo o livro como a extensão do nosso braço. Portanto, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores, apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. E nesta edição, mais uma vez, vamos colocar em destaque, quantas vezes for necessário, nossos professores e professoras que comemoram data em 15 de outubro. Olha, pessoal, o papel do professor na vida dos alunos vai além de transmitir seus conhecimentos de forma didática, clara e respeitosa. Com a convivência e proximidade diárias, o adulto pode se tornar uma grande referência para seus pequenos. O professor, como incentivador, pode atuar desenvolvendo, no decorrer das suas aulas, leituras compartilhadas e leituras livres. O professor é um grande formador de opinião. Devido a essa aptidão, ele pode, a partir das primeiras séries, implantar conceitos de leitura e práticas diárias, gerando leitores bem ativos. A leitura, não é você estar só com um livro debaixo do braço, debruçar de um livro. Eu leio livros, eu leio pessoas, eu leio gestos, eu leio olhares, eu leio placas. Então, a leitura ela tem que ser global, é uma leitura de mundo. Instruam no caminho da leitura, os professores. Tenho esse prazer em tirar ali o seu momento de ler em voz alta, de fazer esse acompanhamento com o seu aluno e levá-lo para o mundo da leitura. Porque por meio da leitura, nós conseguimos, nesse mundo tão crítico, levar os nossos alunos a analisar o seu ponto de vista, ser crítico, levar o nosso aluno a ler o mundo, porque leitura não é só para você ler um pedaço de papel, uma folha, não. É você saber interpretar o mundo, é você compreender e ganhar asas e voar pelo mundo. É extremamente que o professor incentive a leitura, porque ele está dando oportunidade ao aluno a conhecer outros mundos que não precisa vivenciar certas situações. Ele pode vivenciar na literatura, ele pode usar a imaginação dele. Quando os alunos leem um livro, e ele fica tentando imaginar como é a história. É uma grande oportunidade que o professor está dando ao aluno quando incentiva a leitura. Dele escrever melhor, que ele entenda melhor as coisas do dia a dia que passa na vida dele. E para iluminar as trilhas dessa conversa, para a entrevista dessa edição, nosso convidado é o professor e escritor Fábio Kiefer. Fábio é escritor e professor de língua portuguesa. Nessa entrevista, conversamos sobre seus hábitos de leitura, suas práticas de escrita e sobre o importante papel do professor no estímulo ao hábito da leitura. Qual é o efetivo papel do professor no estímulo ao hábito da leitura? E qual a responsabilidade que a escola tem que ter em estimular mais a leitura no ambiente? Olha, quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor, né? Mas é importante, principalmente nessa época que nós vivemos, nessa geração de muita informação, tudo muito digitalizado. Muita fake news, né? Muita fake news, né? Uma avalanche de informações. O professor é fundamental. É fundamental para fazer o aluno entender que a literatura ela é bela, que a literatura ela faz com que com que o aluno mantenha, que o aluno tenha uma evolução, ele vai evoluir a partir daquilo. Aquilo não é uma regressão, é uma evolução. A literatura é importante nisso. Grandes gênios, grandes pessoas aí que nós admiramos, elas são admiradas pela literatura, pela obra que elas deixaram. Como não admirar um Graciliano Ramos? Como não achar fantástico um Jorge Amado, né? Como não achar fantástico um Walter Hugo Mãe, um Mia Couto? Então, estimular o aluno a admirar, a achar isso belo. A literatura é belíssima. Daqui a pouco a gente volta.
Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, nós sabemos que exercer a profissão de professor no Brasil é muito complicado. Condições ruins de trabalho, remuneração baixa e alto nível de estresse. Mas é de fundamental importância que o professor tire um tempinho e invista na sua formação continuada, que também fortalece a autoestima, uma vez que ela representa um investimento na própria carreira. Fora que essa capacitação aumenta a confiança dos profissionais, que se tornam mais qualificados para lecionar e mais seguros do próprio trabalho. Uma das coisas mais gostosas na área de educação escolar, especialmente para homens e mulheres que lidam com a formação de crianças no ponto de partida, na trilha inicial, é exatamente a formação continuada. Jamais a gente pode esquecer que não é um bom ensinante quem não for um bom aprendente. Por isso, um professor ou uma professora sabe, acima de qualquer coisa, da importância de nós nos formarmos. Eu até brinco que nós somos profissionais amadores. Claro que amadores no sentido duplo que a palavra coloca. Amador porque é aquele que ama aquilo que faz, mas amador também porque sabe que não está pronto ou pronta naquilo que tem de fazer. Nenhum e nenhuma de nós é perfeito. A ideia de perfeito é feito por completo, feito por inteiro, concluído. Nós em educação lidamos com vida, vida é processo, processo é mudança. Por exemplo, tem professora que começou a dar aula aos 16 anos de idade e os alunos tinham 5. Ela fez 20 anos de idade, eles tinham 5. Ela fez 30 anos de idade, eles tinham 5. Fez 40 anos de idade, eles tinham 5. Cada um e cada uma de nós toma contato no dia a dia com o que há de mais novo na vida. Por isso, a formação continuada, ela é a nossa renovação. Quem em educação escolar não for capaz de continuar se formando, não pegar as trilhas da formação, não conseguirá, né, de modo algum, estar atualizado, ser de fato alguém que tenha competência e, acima de tudo, relevância no que fazemos. Por isso, nenhum professor ou professora se envergonha de estar em processo de formação. Só uma pessoa tola, que é o que nós não queremos ser, supõe que já está pronto, que já está concluído, que já está terminado. É claro, pessoal, que eu não estou aqui fazendo o papel de advogado do diabo, consciente que sou das dificuldades que nós, professores, atravessamos na realidade brasileira. Mas, como disse o nosso ilustre Mário Sérgio Cortella, é importante fazermos esforços para continuar estudando, nos aperfeiçoando e aprendendo sempre. E já que estamos no universo da leitura, é importante que professores e professoras falem sobre seus hábitos de leitura, na nossa coluna Dica de Leitura desta edição. Comece por uma literatura mais fácil, você vai ler todos os dias. E não tenha a ambição de ler grandes trechos. Comece com pequenos trechos. Se você lê um parágrafo, 2, 3 parágrafos antes de dormir, que é uma coisa que é um hábito que eu tenho, por exemplo, você já vai, lógico, criando este hábito. Obviamente eu não leio apenas antes de dormir, mas vamos imaginar um dia meu atarefado, eu faço 1 milhão de coisas, trabalho com educação, então que eu não consigo um tempo de leitura ao longo do dia. Pelo menos aquela 1 página, 2 páginas, nem que seja 2 parágrafos antes de dormir, faz parte do meu dia a dia. Então, comece por aí, deixa o livro do lado da sua cama, escolha um livro que lhe dê prazer e todo dia um pouco. Eu não perco oportunidade. Então, por exemplo, se eu pegar um táxi, um Uber, eu sempre tenho ali um livro na bolsa. Então, na sala de espera de um dentista, de um médico. Então, o tempo todo que eu tenho, esse tempo livre, eu estou sempre lendo. E destacando o importante papel de ações que são desenvolvidas no ambiente da escola, para que os alunos se sintam estimulados a ler mais, vamos assistir juntos a uma matéria, pessoal, sobre um projeto que é desenvolvido numa escola no estado do Paraná e sobre os efeitos que essas ações de incentivo à leitura exercem na cabeça dos estudantes. Na nossa coluna Apaixonados pela Leitura, Literatura na Veia. Eu fui vendo a importância realmente do livro com a ajuda de professores e cobrando, sabe, que é o certo a fazer. E, cara, mudou muito a minha vida. Tipo, eu comecei a ler livros de medicina, entendeu? Eu comecei a ler livros de ficção, de romance, de diversos mundos, assim, e foi muito maravilhoso.
é um universo que tu mergulha e vai, sabe? Que você não tem um limite, que você não tem espaço suficiente da sua mente, entende? E é muito maravilhoso você saber que você tá indo pelo caminho certo. Eu acho que é criminoso você negar a leitura, principalmente para uma criança, para um adolescente, informação. Eu sempre tive muito o costume de ler, desde criança, acho que é algo que vem de família, porque a minha mãe também gosta muito de ler, então ela sempre usou isso como um método de me influenciar. E o projeto de leitura, para mim, eu achei muito bom, porque às vezes, muito trabalho, muitas provas, eu não tenho tempo de ler em casa. Às vezes a pessoa não lê porque ela não sabe ainda o seu estilo de livro. Tem diversos tipos de gostos e a melhor coisa é uma história, porque você entra nela e você conhece mundos diferentes, culturas diferentes, e eu acho isso muito legal. Contraria aqui na região onde a nossa escola está inserida, seguramente nós contrariamos a regra de que brasileiro não lê. Com isso, nós tivemos uma frequência muito maior, a biblioteca passou a ser um espaço realmente de circulação de alunos, melhoramos significativamente as redações, a escrita deles, você percebe uma riqueza de vocabulário, uma articulação de ideias, que seguramente é a leitura que está dando. Mudou muito mesmo minha percepção. Toda semana a gente está ali, tem uma aula dedicado principalmente à leitura, e isso é muito bom, porque como no ensino médio as matérias aumentam e a sua rotina fica realmente mais corrida. Então esse projeto fez que a gente tenha um tempo de 50 minutos para leitura focado só nisso. Mudou sim meu desempenho por conta do conhecimento. A leitura muda totalmente por causa até do seu falar. Você aprende palavras novas, às vezes você encontra no livro palavras desconhecidas, você corre até o dicionário, pesquisa sobre essa palavra. Então, consequentemente, mudou muito o meu pensar, o meu falar. Falar da importância da leitura é falar da base. É o começo que a gente tem, que vem desde as séries iniciais até aqui o fundamental. Então, trazer esse projeto para a escola fortalece o que a gente já vem trabalhando há anos, né? Fazer o menino entender, compreender o processo da leitura, entender o que eles leem. Seguindo juntos, na expectativa de construirmos um país que valoriza cada vez mais nossos professores e professoras, que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Olha só, o que eu costumo dizer para os meus alunos, né, em sala de aula é que a leitura ela é fundamental, ela ajuda na articulação de ideias, ela ajuda no pensar, ela ajuda no relacionamento, ela ajuda no conhecer. A leitura ela é fundamental. Se puder estimular a criança pequenininha já, a leitura, com revista em quadrinhos, isso aí é essencial. Mais tarde vai influenciar diretamente na formação dela. Essencial. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com o professor e escritor Fábio Kiefer. Nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura, eu tenho a satisfação de receber, no estúdio da Rede Sim de Televisão aqui em Linhares, o escritor e professor Fábio Kiefer. Fábio tem um histórico muito bacana na área de literatura, ele é professor de língua portuguesa e já tem, Fábio, quantos livros publicados? 2 livros publicados. 2 livros publicados que a gente vai comentar sobre esses livros aqui no final dessa edição. Vamos conversar sobre suas experiências de leitura, suas experiências de escrita e principalmente sobre o papel do professor no estímulo ao hábito da leitura. Fábio Kiefer, bem-vindo ao programa Sim para a Literatura. Marcamos esse encontro com alguma antecedência e felizmente deu certo, né, Fábio? Seja bem-vindo. Graças a Deus, é uma satisfação estar aqui em Linhares, poder falar sobre literatura, né? Sobre a arte da escrita. Para mim é uma satisfação sem palavras. Ô Fábio, é uma pergunta que eu faço, né? Até para servir como referência para nossos telespectadores que estão concentrados em todas as idades, né? Todas as faixas etárias. Como é que a leitura surgiu na sua vida? Assim, de forma bem breve, Fábio.
A leitura na minha vida, desde sempre, desde criança, né? A minha mãe, ela guardava, né, as redações, os textos que eu fazia, e eu fui estimulado à leitura desde cedo, né? Com gibis, os meus pais sempre compravam gibis, então isso entrou assim, de uma forma muito natural na minha vida, muito espontânea. Eu sei. E você se lembra, por exemplo, nos primeiros anos da escola, de alguma experiência que você teve na escola que serviu de estímulo para intensificar esse interesse seu pela leitura, que já começou na sua casa? Então, naquela época, era muito comum aquela série Vagalume. Vagalume. Lembra da série Vagalume? Xisto no Espaço. Exatamente. Né? Eu lembro Completou muito 50 disso. anos agora, sabia? Exatamente. Completou 50 anos em abril de 2023. Exatamente. Xisto no Espaço, O Menino do Dedo Verde. Então isso marca, não tem jeito, né? Isso tá impresso, né, na alma. Eu falo que a coleção Vagalume marcou toda uma geração, né? E os bolsos... Você leu a revista em quadrinho, que fala gibi? Muito, muito, né? Personagem que você consegue destacar dessa época? Eu gostava muito do Chico Bento. O Chico Bento. Chico Bento. Da Turma da Mônica. Da Turma da Mônica, com o Maurício de Souza, né? Gostava demais. A Turma do Pererê também. Do Pererê, exatamente. Muito interessante a Turma Zé Carioca marcou minha infância, né? Que personagem... A malandragem do Zé Carioca era tão gostosa que a gente não percebia nem maldade que a gente vê hoje, por exemplo, do malandro de hoje, né? Exatamente. Era uma coisa gostosa ler o Zé Carioca, né? E tinha um romantismo, né? Exatamente. Tinha um romantismo, é verdade. Tem um personagem que marcou sua trajetória como leitor, que você gostaria de tornar real para você conhecer e conviver? Olha, eu sou apaixonado pelo Machado de Assis, né? A trilogia machadiana, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro. Sou apaixonado pela literatura dele, né? O maior gênio da literatura brasileira, considerado por muitos. Então, os personagens de Machado de Assis, assim, me marcaram bastante e são muito profundos, né? Eu tenho verdadeira admiração. E um personagem que você destacaria, assim, e gostaria de tornar real? Tornar real? Eu acho muito interessante o próprio Bento Santiago, o Dom Casmurro. Acho muito interessante, né? O conflito todo que ele passava, né? Aquela paranoia, né, dele, se houve a traição, se Capitu não traiu. Acho bem interessante. Acho assim muito atual também. Que eu ia falar isso, que é absolutamente humano, né? É absolutamente humano, né? As contradições, né, da alma, né, da psique humana. Acho assim muito atual. Como é que essa experiência sua de leitura, Fábio, contribuiu e interferiu na pessoa que você é hoje? Você é casado, tem uma filha, né? Sou casado, tenho 2 filhos, né? Tenho o Caio e a Betina, né? A Betina é princesinha, né? Pequenininha. Novinha ainda? Novinha ainda, o Caio já é estudante de história, né? Olha só, o que eu costumo dizer para os meus alunos, né, em sala de aula, é que a leitura, ela é fundamental, ela ajuda na articulação de ideias, ela ajuda no pensar, ela ajuda no relacionamento, ela ajuda no conhecer. A leitura, ela é fundamental. Se puder estimular a criança pequenininha já, a leitura, com revista em quadrinhos, isso aí é essencial. Mais tarde vai influenciar diretamente na formação dela. Essencial. Você e sua companheira têm livros em casa para a menina ler? Muitos. É mesmo? Ela ainda não foi alfabetizada. Betina o nome dela? Betina. Ela só tem 3 aninhos. Né? Ela só tem 3 aninhos, vai ser alfabetizada ainda, mas... É aquele momento de ler para ela, né? Já leio para ela as histórias infantis, de fazendinha, dos bichinhos, ela já palpa o livro, ela já pega, ela já sente o cheiro. Quem gosta de livro, né? Tem, o contato físico. Exatamente. Com o livro, ela já está desenvolvendo isso aí já. Pede para repetir as histórias? Pede para repetir. Às vezes a gente conta a história, né, antes de dormir, só que ela demora a pegar no sono. Conta de novo, papai, conta de novo. Tem que contar 3, 4 vezes, né? Ela já está desenvolvendo um amor, né, um apego a isso. Ô Fábio, então, até porque, assim, claro que eu jamais vou fazer uma cruzada aqui, principalmente nós estamos agora, né, aí, nesse período da Semana da Criança e tal, nós não vamos fazer uma cruzada, né, contra lojas que vendem brinquedos, né? Mas você considera importante, pela sua experiência como pai, como professor, que a família invista mais em livros, além de investir em brinquedos para as crianças? Isso é um sonho, né? Isso é um sonho. Que as pessoas desenvolvam essa mentalidade, né? Mais livros, mais leitura, mais cultura, mais conhecimento, mais relacionamento por meio dos livros. Seria um sonho. Às vezes a gente chega na casa das pessoas que têm criança,
Você vê caixas e caixas cheias de brinquedos, né? Que vai renovando o brinquedo e às vezes muitos já ficam ali pelo canto da parede e às vezes a gente não vê livros, né? Acho que a gente precisa rever isso, né? E o amor pelos livros, ele é desenvolvido, ele é estimulado. É estimulado. É estimulado dentro de casa. Os pais, se tiverem essa consciência, não tem noção do bem que eles estão fazendo essa criança, a adolescência delas, né? A tudo, né? Até já na fase escolar, a diferença entre o aluno que já tem esse estímulo dentro de casa e o que não tem é extremamente perceptível por nós, professores. Extremamente perceptível. Eu ia te fazer essa pergunta, por incrível que pareça. O que você percebe de diferente? Por exemplo, quando você desenvolve um projeto dentro da escola, eu faço um trabalho aqui através do projeto O Prazer da Leitura, que está completando 9 anos. A gente frequenta muitas escolas, principalmente da rede pública estadual e municipal. E a gente percebe aqueles alunos que são mais envolvidos com os projetos dentro da escola, eles são mais articulados na forma de falar, na forma de se relacionar, na forma como recebem a gente na escola. Às vezes os outros meninos, eles ficam mais assim no canto deles. Você percebe isso com a sua experiência? Diretamente, percebo diretamente. Uma curiosidade, eu sou professor de curso preparatório, né, para concurso, e boa parte dos concursos hoje exigem redação. Na redação é que você anota assim, de forma mais direta isso. O aluno que tem uma bagagem de leitura, que é acostumado com a leitura, ele desenvolve o texto com muito mais facilidade, ele argumenta com muito mais facilidade, ele comete pouquíssimos erros ortográficos, porque ele tem um contato direto com a palavra. Aqueles que não têm o hábito de leitura, eles têm uma dificuldade e às vezes perguntam, professor, o que eu faço para escrever melhor? E eu digo o quê? Leia, leia. Leitura é fundamental, nada substitui a leitura. Sua experiência de leitura, Fábio, contribuiu de que forma, aí para a gente entrar na parte do Fábio Kiefer, escritor, contribuiu de que forma para que você escolhesse ser professor de língua portuguesa? Como é que você dimensionou essa paixão? É a arte, né? É a arte da palavra. Literatura é a arte da palavra, né? Eu fui me apaixonando pela palavra, pela língua, especificamente a língua portuguesa, né? Essa língua maravilhosa, linda nossa. Então isso foi entrando na minha vida, né? Foi uma paixão mesmo, né? Que veio sendo estimulado desde criança, como eu relatei aqui, como eu contei. E isso vai aumentando a cada dia, e quanto mais você vai conhecendo, mais você vai gostando dela, da língua, e vai se apegando a ela, e descobre que é uma arte belíssima, né? A arte da palavra. Como é que você se organiza para escrever? Aí falando do Fábio, escritor. Então, para escrever, eu preciso de muito silêncio e muita introspecção. Eu, particularmente, né? Muita introspecção. Então, eu preciso estar isolado de tudo, para poder buscar lá no meu íntimo, né, lá no interior, as coisas da minha alma. E ali eu começo a fazer a minha arte, ali eu começo a escrever. E eu não sou aquela pessoa que traça um roteiro daquilo que eu vou fazer, eu não programo, eu espero ouvir. E isso vem com silêncio, com a introspecção, é a minha forma particular de produzir, né? A minha forma particular é essa. Como é que é a sua técnica até agora para nossos telespectadores e escritores, da construção dos seus personagens? É baseado em alguém da vida real? Pode ser baseado no personagem de um livro que você leu? Como é que funciona no seu caso? A arte, ela imita a realidade, né? Ou a realidade imita a arte. Exatamente. Então, mas na verdade é o seguinte, mesmo sendo obras de ficção, elas têm um pé, elas têm uma base real, né? É tanto que pessoas leem as minhas obras e se identificam, né? E já cheguei a responder algumas vezes, tem alguma coisa de biográfica aqui? Eu acho que todo autor responde isso, né? Com certeza, né? Porque nós escrevemos aquilo que nós vivemos, aquilo que nós percebemos, aquilo que nós sentimos, né? E a gente tenta retratar da literatura isso. Ô Fábio, como é que é a sua experiência, que a gente sabe por conversar com muitos escritores e escritoras, como é que é a sua experiência de desapegar do texto e a partir daí colocar à disposição do leitor? A partir do momento... Como é que é esse estágio para você? A partir do momento que o texto vai para o papel, ele não me pertence mais. Eu crio um personagem, aquele personagem vai para o papel, ele já não me pertence, ele pertence ao leitor. Então já não posso mais responder por ele, né? Eu coloco ali aquilo que veio da minha alma, que veio do meu coração, mas depois que vai para o papel, sai da caneta. Porque poucos sabem, mas eu
costumo fazer o texto manuscrito, né? Manuscrito. Costumo fazer manuscrito. É mesmo? Flui melhor, flui melhor. E depois eu digito, né? Mas eu tenho todos os originais dos meus textos guardados. Mas então quando ele sai da caneta, que ele vai para o papel, ele já não é mais meu. Aí ele já passa a ser do leitor. Coisa interessante, eu não consigo escrever meia página A4 manuscrito. Sabia? É incrível como é que a gente vai perdendo esse tato com a escrita manual, né? Então, para fluir, flui pela caneta. E depois eu começo a digitar, e aí eu corrijo um errinho ou outro de estrutura, né? Mas tem que fluir. Para fluir é na caneta, no papel. Eu não deixei esse hábito ainda. Falar dos seus livros, Fábio, para nosso telespectador conhecer. 1000 toneladas de pecados. Foi escrito quando? Foi em 2020? Publicou em 2020? Publicou em 2020. Nós já estávamos na pandemia? Na pandemia. Na pandemia. Em plena pandemia. Mostrar aqui para nosso telespectador, colocar a capa aqui, tá? Para o pessoal conhecer. Por gentileza, comenta pra gente aí como é que foi isso aqui. Então, 1000 toneladas de pecados foi meu primeiro romance, né? Já está esgotado, né? Vem uma segunda edição. E, na verdade, ele foi publicado por uma iniciativa do projeto Hora de Sair e Voar, né? Que acontece para estimular a leitura. Ele é usado nos presídios para a remissão de pena, né, das pessoas que estão ali, né, pagando a justiça. Então, quem lê e faz uma resenha dele ganha 4 dias de remissão. Mas é uma obra que foi publicada, né, por incentivo do Ministério Público do Espírito Santo e hoje está aí, né, tá rodando por aí. Ok. Você pode falar um pouquinho da história desse... Então, esse romance aí, né, ele trata da trajetória do santo, o personagem, o protagonista é o santo, né? Okay, Ele é uma pessoa que vem do interior, né, da Bahia, do sul da Bahia, vem para Vitória, se envolve com a criminalidade, é condenado a muitos anos, né, de prisão, fica 18 anos encarcerado e o ressurgimento dele, né, a restauração dele vem por meio da leitura. Ele começa a ter contato com os livros, né, enquanto cumpria a pena, e ele tem... No presídio. E ele acaba, por meio do conhecimento, por meio da leitura, ele acaba se tornando uma outra pessoa e dali a ressocialização dele. E ele sai para a sociedade com uma outra mente, com uma outra cabeça, né? Tem até um momento do livro que, assim como a lagarta, né, ela deixa ali a casca e se torna borboleta para voar, foi o que aconteceu com o santo. Por isso o nome do projeto? O Hora de Sair e Voar? Sim, tem a ver com o nome do projeto. Tem a ver com o nome do projeto, né, que tem lá na coordenação dele o Paulo Calmon e a Vânia Calmon, lá em Vitória. É o projeto Hora de Sair e Voar. Muito bom. Fábio, Uma Reza para Jesuína. Isso. Foi publicado esse ano? Uma 2023. Reza para Jesuína foi publicada esse ano, 2023. Mostrar aqui para o nosso telespectador, tá bom? Pode falar, Fábio. Bom, Uma Reza para Jesuína trata da história de um menino, né, que ele era violentado pelo pai desde cedo, teve que fugir de casa, isso também no interior, e na cidade grande ele se prostitui e se torna um travesti. Anos mais tarde ele retorna, né, ao sertão causticante nordestino, e a mãe já é falecida, né? A mãe dele era uma benzedeira chamada Jesuína. E nesse retorno, ele reencontra o irmão, que é um vaqueiro rude, semi-analfabeto, que não entende nada. Sai de casa, foge de casa um garoto e volta, né, travestido, né, com outro nome, chamado Scarlett, é um travesti. E né? O irmão dele permaneceu naquela cultura mais rural, né? Exatamente. No sentido do aspecto conservador dessa cultura. Exatamente. Né? O irmão dele, o Anselmo, vaqueiro, Anselmo, né, que trabalha para um latifundiário, opressor, o irmão dele não entende nada, quando vê não sabe nem como tratá-lo. E quando o Scarlett, ele volta com esse nome, Scarlett, né, se envolve com esse fazendeiro se apaixona por Scarlett, aí que o irmão não entende nada mesmo, e o resto, se eu falar, é spoiler, né? Exatamente, o pessoal tem que pegar o livro. Exatamente. Eu comentei com você lá nas nossas conversas iniciais, né, a possibilidade de você trazer 2 livros, né, até para sugerir como leitura para nossos telespectadores, e você falou do Walter Hugo Mãe. Vamos comentar um pouquinho sobre a obra dele para a gente finalizar? Pode ser? Eu vou colocar, a gente vai botar a foto aqui para nossos telespectadores ver a capa, tá? Pode falar, Fábio.
E depois, Antes de Nascer o Mundo, do Mia Couto, escritor moçambicano, não é isso? Moçambicano. Maravilhoso, maravilhoso. Já li muita coisa dele. Vai lá. O Mia Couto, moçambicano, e o Walter Ugumãe, angolano, né? Angolano. Filho de portugueses, exatamente, mas angolano. Então, quer dizer, é a literatura lusófona, é a literatura da língua, de língua portuguesa, que eu sou apaixonado por ela, né? Quando o Olavo Bilac fala última flor do Lácio, inculta e bela, és a um tempo, esplendor e sepultura, falando da nossa língua. Então a gente tem que admirar a nossa língua. Então eu assim, sou um grande admirador da literatura de língua portuguesa, seja moçambicana, seja angolana, portuguesa, brasileira. Eu sou um profundo admirador dessa literatura. Por isso, né, eu trouxe o Mia Couto e o Walter Ugumãe. Fábio Kiefer, obrigado pelo esforço de sair. Vila Velha, que você mora? Eu moro em Cariacica. Em Cariacica, Vila Linhares, para gravar essa entrevista com a gente. Você está nos ajudando a aumentar a régua de qualidade do padrão das nossas entrevistas semanais. Obrigado por ter vindo, Fábio. Eu que agradeço, fico lisonjeado. É um prazer imenso estar aqui e poder divulgar literatura, poder divulgar conhecimento, poder divulgar cultura. Os nossos jovens precisam de cultura. Agradecer ao Fernando Rocha, escritor aqui de Linhares, né, que sugeriu o seu nome para a gente, né? Mais uma vez, obrigado, Fernando. E aqui abrimos aspas para nosso mestre Paulo Freire. Um professor deve buscar um aperfeiçoamento constante, ter um carinho exclusivo pelo ofício que abraçou e saber utilizar sua autoridade com moderação e imparcialidade. O docente deve conduzir as suas aulas, despertando a curiosidade de seus alunos para ouvir e aprender. Fecho aspas para o nosso mestre. Compartilhando a companhia de nossos professores e professoras que finalizamos esta edição do nosso programa Sim para a Literatura. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês, no prestígio que nos proporcionam, com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Aponta seu celular para o QR Code que está na parte de baixo da tela da sua TV e faça sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiências de leitura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.